E mais tarde vai ter uma cidade com o seu nome. Tem presídio com o seu nome, tem escolas com o seu nome, tem ruas com o seu nome, tem pessoas com o seu nome, seja para homem, inocência ou inocência para mulher. Então, um homem que ficou marcado na vida do povo. Salve, ó Pai muito amado, grande bispo, fiel lutador, um rebanho coeso ao teu lado, vem mostrar que te ama. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de março para trazer a história, o testemunho de vida e de santidade do servo de Deus, Inocêncio Lopes Santamaria. Você que é novo nesse canal, bem-vindo, se inscreva, compartilhe essa entrevista, também conheça as nossas redes sociais, temos perfil no Instagram, Facebook, e as entrevistas mais antigas também estão nas plataformas de podcast. Então, seja muito bem-vindo também. Hoje, para nos ajudar, para contar a história de Dom Inocêncio, nós temos a presença do Frei Reginaldo. Frei, muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Aqui a gente tem a tradição do entrevistado se apresentar, então peço que o senhor se apresente, conte um pouco dos trabalhos pastorais do senhor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio Rodrigues. Uma satisfação fazer essa entrevista para esse programa, né, que está intitulado Terra de Santos. Pois bem, eu sou o padre Frei Reginaldo Roberto Luiz, eu pertenço à Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, somos conhecidos como os Padres Mercedários. Fomos fundados em 1218, na Espanha, por São Pedro Nolasco. Fizemos 800 anos de existência na igreja, no mundo. Estamos em 23 países, estamos presentes no Brasil. E eu estou trabalhando no momento em Roma desde 2016. Eu já tinha estudado aqui Direito Civil e Canônico de 2006 e 2010. Voltei para o Brasil, trabalhei em Brasília 6 anos, seminário, a pastoral carcerária da Arquidiocese de Brasília. Trabalhei também no Tribunal da Arquidiocese de Brasília. Trabalhei na causa de Dom Inocêncio Lopes Santamaria como vice-postulador. Depois, em 2016, eu fui eleito no capítulo geral nosso, como conselheiro geral. E aqui eu estou trabalhando como postulador geral da Ordem, como secretário-geral de pastoral, cronista também. Estou num observatório de escravidão e equipe de reflexão, e também faço parte de um grupo de prevenção contra abuso de menores da Ordem. Então, o trabalho não falta, mas sempre dedicando também ao trabalho da postulação geral das causas dos santos. Certo. Então, Frei Reginaldo, a nossa história começa em 28 de dezembro de 1874, data de nascimento de Inocêncio Lopes Santamaria. Em que contexto familiar ele nasce? Aonde ele nasce, né? Como era um pouco a família dele? Já era uma família que seguia a fé católica? Como foi esse início da vida dele? Então, Fábio, o Dom Inocêncio Lopes Santamaria nasceu, como você falou, no dia 28 de dezembro de 1874, um pouco distante de Burgos, onde seria hoje da Arquidiocese de Burgos, na Espanha. Ele nasceu dentro de uma família católica e tendo vários irmãos. Ele sempre frequentava a igreja. Era uma cidadezinha muito pequena, Fábio, que ela se chamava Sotovelianos. E ali, ele, desde pequeno, frequentava a igreja. Imagina você, um pequeno povoado, ou um pequeno distrito, ou seja, uma pequena cidade, no caso dessa pequena cidadezinha, ele frequentava a Santa Missa, participava juntamente com a sua mãe e com o seu pai, né? O seu pai Eduardo Lopes Gonzalez e a mãe Vitória Santa Maria Pérez. Então ele vai participando da Santa Missa e certamente ele teve vontade de entrar em outros institutos de vida consagrada. Não é o caso de dizer o nome aqui, que não foi possível a entrada em outras congregações e ordens, até mesmo tradicional, mas que por meio de alguns frades mercedários que passaram por ali, que tinham conhecimento com alguém
algum padre, algum amigo, algum professor, e de maneira que ele assim tomou contato com os mercedários. Ele entrou muito cedo na ordem, né, ali aproximadamente com quase 15 anos, ou um pouquinho menos, ele entrou na formação mercedária. O contexto é um contexto de uma Espanha que passa grandes dificuldades, embora tenha sido antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, mas a Espanha passa por dificuldades. Ele vivia numa área rural de bastante desafios, né, econômicos, sociais, ali políticos, e a vocação dele é naquele contexto de sotovelianos, no final do século XIX, terra bastante, digamos assim, muito rica, de certa forma, de vários, vários elementos ali da natureza, como, por exemplo, a uva, né, a plantação, certamente de trigo e tudo mais, mas as pessoas passavam, de certa forma, dificuldades econômicas e financeiras. Eram muito religiosos, ele vem de uma família fervorosa na vivência do catolicismo. Sim. E o senhor também falou da ordem, né, dos mercedários. O senhor falou um pouco do contexto histórico no início, né? Para a gente entender também um pouco do carisma, né? Qual é o carisma da Ordem dos Padres Mercedários? E também tem a particularidade de ter um quarto voto, né? Algumas congregações, algumas ordens têm, é o caso dos mercedários. Qual é esse quarto voto especial que cada mercedário é chamado a fazer? Então, nós, enquanto frades da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, conhecido como padres mercedários, temos os 3 votos tradicionais, né, pobreza, obediência e castidade, e temos também o voto de redenção, ou chamado voto de sangue, ou conhecido como o quarto voto. Então, certamente é uma particularidade da nossa ordem, porque nasce num contexto histórico, e, claro, desse contexto histórico do século XIII, que os frades, eles, depois de fazer, como uma ordem mendicante que nós somos, com autorização do rei e do bispo local, para recolher doações, para comprar a liberdade dos cristãos que estavam na iminência de perder a fé, porque eram prisioneiros dos muçulmanos. Então, esse voto nasce a partir do momento de que a necessidade de, na hora de trocar com aqueles muçulmanos que detinham, então, aqueles cristãos prisioneiros, nós comprávamos a liberdade deles, e no momento no qual não tinha mais dinheiro, algum frade ficava no lugar como esse, digamos, como essa troca, como esse escâmbio, né? Então, nós ficávamos no lugar, e ali nasce esse quarto voto. Tanto é que vários dos nossos santos, num contexto de cativeiro, foram martirizados, se tornaram mártires, né? Então, por isso está aí, por intercessão de Nossa Senhora das Mercês, a fundação da nossa ordem. Então, Mercês, né, essa mercê, essa mercadoria, então, nessa troca. E aí nasce esse voto de redenção, que é muito peculiar à nossa ordem, por isso nós somos conhecidos uma ordem de mártires, daqueles que foram capazes de dar a sua vida pelo irmão. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém tem maior amor que dá vida pelo seu irmão. Então, ali que nasce o contexto do quarto voto, de dar a vida se for necessário, porque tinha todos os procedimentos para fazer, para recolher o dinheiro, né, para depois, então, comprar a liberdade desses cristãos que estavam presos ali no norte da África, ou ali na região da Andaluzia, na Espanha, no século XIII. E depois, nos outros séculos, também tiveram várias outras redenções. Sim. E também nesse crescimento, nessa descoberta vocacional, então, Inocêncio vai caminhando, né, no seminário de Nossa Senhora das Mercês, que fica na Galícia, né, vai progredindo. No final do século XIX, ele é ordenado, né, em 1897, com 22 anos,
e ele vai alcançando, né, vai se destacando dentro da própria ordem, até chegar, vamos dizer assim, ao alto escalão, não é? Como mestre-geral da ordem, né, sendo nomeado mestre-geral. Como era essa personalidade dele, né? Em quais virtudes ele se destacava, não é? Porque era uma pessoa, de fato, tinha vivia muitas virtudes bem vividas, digamos assim. Então, quais eram as principais virtudes dele? Como era a personalidade dele? Então, essa é uma pergunta muito interessante e conversando, digamos, com as pessoas eh, que trabalharam diretamente nesse processo, na comissão histórica, para além também, claro, do sigilo que tem dessas informações, mas olhando na história da ordem mercedária naquele contexto ali, dos documentos e cartas que nós podemos encontrar, nós encontramos Dom Inocêncio, desde quando frade, padre, uma pessoa de profunda entrega a Deus. Ele está muito consciente da sua vocação e ele é muito sociável, ou seja, ele tem uma grande capacidade de relação interpessoal, seja dentro do seminário ou depois nas paróquias, nos conventos onde ele morou, na formação, até num dado momento histórico que ele foi nomeado pela Santa Sé em 1913 para ser, então, vigário-geral da nossa ordem. Certamente, a escolha dele se dá por conta da sua humildade, uma pessoa com muita capacidade de relação interpessoal com outros provinciais e superiores de comunidade. É uma pessoa que tinha, certamente, o voto, a indicação de outras figuras da ordem que naquela ocasião detinham uma autoridade numa determinada comunidade, ou até mesmo numa paróquia, ou dentro de da província, então, como superior, etc. E se percebe que essas virtudes favoreceram para que ele pudesse chegar a Roma e aqui então ficar desde 1913 a 1925, porque no primeiro momento ele era nomeado pela Santa Sé e depois ele vai ser eleito no capítulo geral em 1919, né? Ele vai ser eleito como mestre-geral da ordem, ficando aqui até o ano de 1925. Então, essas virtudes, que mais tarde, é interessante, Fábio, que ele levará para as terras brasileiras, aí pensando nas terras do Piauí, ali onde ele foi bispo da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, uma grande prelazia naquele contexto da década de 30 do Brasil. Então, Dom Inocêncio tem essas virtudes, uma serenidade, uma tranquilidade, uma humildade, uma pessoa de grande capacidade de relação interpessoal, dialogar com o bispo, ou com cardeais, ou até mesmo com o Papa, com o núncio apostólico, com seus superiores, e ele está, de antemão, totalmente disponível para a missão, onde quer que ela seja. Sim. O que é claro que é um grande exercício de humildade, mas também um traço muito interessante, né, na vida dele, porque alguém que está nessa visibilidade, vamos dizer assim, né, dentro da própria ordem, na igreja como um todo, uma pessoa que se relaciona muito bem com as outras, tem uma grande capacidade intelectual também. Há uma mudança completa de cenário na vida dele, não é? Porque partir da governança, digamos assim, da ordem, né? De ser vigário-geral, mestre-geral da ordem, para a missão no Piauí, em um lugar que está se iniciando em relação à organização da igreja, uma prelazia recém-criada, não é? E que, inclusive, ele nomeia, não é? Claro, a indicação vem do Papa, mas ele nomeia dois
padres mercedários para essa missão, que acabam ficando um pouquíssimo tempo lá, não é? Acabam falecendo, e depois, então, de pouco tempo, tem uma missão aonde é muito difícil, não é? De chegar, de ficar, de estar, e quase como que se ele se oferece, não é, nessa missão, não é, dá disponibilidade total, claro. Essa é sempre uma definição que não pertence a ele, não é, como pessoa, como dizer, eu vou ser o bispo, não é isso que ele faz, mas dá disponibilidade total para que ele mesmo entregue a própria vida para essa missão, não é? E em que contexto, então, ele chega no Piauí? Como é essa chegada, né? Porque o Piauí é um estado grande que não tinha nenhuma estrutura naquele momento, não é? Principalmente nessa região do sul do Piauí, onde se estabelece a prelazia. Então, que contexto é esse quando Dom Inocêncio chega ao Piauí? Então, Dom Inocêncio vai chegar no Piauí na década de 30. Lembrando que a década de 30 no Brasil, ainda a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Então, você pode imaginar, o Piauí, São Raimundo Nonato se encontra a mais de 800 quilômetros do mar, ou 800 quilômetros, exatamente. E também de Salvador, nós podemos dizer que por volta disso, ou um pouco mais de 800 quilômetros, estamos falando de uma região bastante distante da costa e bastante distante de outras grandes cidades, porque também de Teresina, São Raimundo Nonato são 500 quilômetros. Só que lembrando que ele era bispo de Bom Jesus do Gurgueia, tem que descer mais praticamente 500 quilômetros para o sul do Piauí. Então, uma diocese onde pode ser assim identificada como a vegetação a caatinga, que significa mata branca, e um dado muito interessante que em São Raimundo Nonato é onde foi encontrado a Serra da Capivara, né, pela doutora Niede Guidon, e depois arqueólogos chegaram franceses e brasileiros para estudar, e hoje tem um museu ali antropológico e vários sítios arqueológicos. Então, naquele contexto ali, tudo muito distante, terras inóspitas, essa caatinga, vegetação que é o semiárido, está vivendo um processo de desertificação, é uma palavra bastante técnica. Dom Inocêncio veio nesse contexto. Ele faleceu em 1958, ele ficou 27 anos com o bispo do Piauí. Então, ele chegou ali tendo em vista todas essas dificuldades, porque ele chegava em Salvador, mas é a primeira vez que ele chegou pelo Rio de Janeiro, distante. Podemos dizer que o Rio de Janeiro até Bom Jesus são 2.000 quilômetros, Fábio, e até São Raimundo Nonato são 2.500 quilômetros. E de Salvador são 800 quilômetros até São Raimundo Nonato. Vai para a direção de Petrolina Remanso e São Raimundo Nonato. Então, é um dos grandes missionários, que eu diria, do terceiro momento da grande evangelização do Brasil, né? Tem o Brasil colonial, o Brasil republicano, e o Brasil independente, melhor dizendo, e o Brasil republicano. Claro, ele vem nesse contexto do Brasil republicano, e ainda com dificuldade em transporte, seja o aéreo ou terrestre. Então, ele vai fazer as famosas desobrigas, visitar muitas paróquias para batizar, para realizar matrimônios, visitar as famílias, rezar com elas, celebrar a Santa Missa, sobretudo. Então, ele trabalha num momento, de fato, de verdadeira missão. Como ele tinha poucos padres, o clero da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, eu diria que não era um clero mais de 10 a 15 padres. Eram poucos padres naquela época, tá? E com várias paróquias e comunidades para estar celebrando os sacramentos como tal. Então, ele chega nessa dificuldade no Brasil pós a Primeira Guerra Mundial, um Brasil também que vive um contexto de pobreza, e sobretudo nessa região. Mas, às vezes, uma pobreza material, Fábio, entretanto, uma riqueza espiritual muito grande, porque nós encontramos nos livros da paróquia, livro do Tombo, né, relatos que ficaram aí, escritas, cartas que foram encontradas em vários arquivos, aquilo que pode ser reconstruído da história dele. Então, de uma riqueza, um testemunho
grandíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, como um verdadeiro missionário que se importava com as questões das pessoas religiosas, sociais, econômicas, até mesmo psicológicas. Ele prevava muito pelo bem-estar das pessoas, seja ele psicológico, mental, físico e também espiritual, e até mesmo a sua moralidade. Então foi eu diria, uma grande autoridade religiosa, moral, que esteve nesse contexto do Piauí, e talvez, aqui me atrevo a dizer, que um dos maiores evangelizadores da história do Brasil. Um bispo me falava, ele saiu mais tarde, depois ele também deu depoimento, ele já tem uma certa idade, ele disse que é uma das maiores figuras do episcopado do Brasil, na história do Brasil. Sim, sem dúvida, alguém que do nada, não é, de um cenário muito difícil, criou muitos tesouros, não é, nesse sentido de levar infraestrutura. Aí se fala que ele conseguiu construir mais de 300 quilômetros de estradas, não é, para que a gente tenha noção do que é isso. Tem governador aí que ainda hoje, com toda a facilidade, não consegue fazer isso, não é? Também tem a própria organização do clero, né, na prelazia, porque, como o senhor falou, eram pouquíssimos padres, tinha também esse contexto da missionariedade. Ele começa também esse trabalho das vocações locais, né, da vocação naquela região, organiza isso. E um dos pontos altos, né, claro, todos são pontos importantes, mas um dos pontos altos em toda essa transformação social e espiritual na vida desse povo é a educação, né? A educação é muito marcante na história, na vida de Dom Inocêncio, nessa missão, não é? Foram mais de 28 escolas, não é, criadas na zona rural, não é? Como que o que nós podemos destacar nesse sentido da educação, né? Porque ali na década de 30, 40, até mesmo 50, a gente está falando do analfabetismo que reina no Brasil, não é? Não, a educação era um contexto para as grandes cidades, para o Sudeste, para o Sul, e o Nordeste está ainda praticamente abandonado nesse sentido, né? Então, essa importância de levar a educação para a vida desse povo. Olha, Fábio, uma pergunta muito interessante e profunda de respeito à participação de Dom Inocêncio na educação nesse contexto, década de 30, 40 e 50. Veja bem, ele veio com uma alta formação dos seminários, seja religiosos ou diocesanos, do século passado e também do final do século XIX, onde se tinha uma formação clássica, sobretudo na língua espanhola, do latim, filosofia e teologia, uma grande espiritualidade, lia-se a vida dos santos, ensinava e se propunha para que os religiosos pudessem ter uma vida austera, simples e ser obedientes e portanto, aí partilharem com o povo aquilo que tinha. Então, ele vem nesse contexto, então ele dá aquilo que ele tem. É uma riqueza espiritual, e, sobretudo, uma riqueza também educacional, porque ele está preocupado com o desenvolvimento social do sul do Piauí, do centro também, de outras partes do Brasil, porque ele aposta, falando com as autoridades, sejam elas do Estado, em nível da prefeitura, ou até mesmo do governo do Estado, ou o governo federal, ali o Rio de Janeiro, falando com várias autoridades próximas dos presidentes da República, naquele contexto da década de 30, 40, 50, possivelmente para construir estradas, construir escolas, como você falou, e em 1938 ele funda a Congregação das Irmãs Mercedárias Missionárias do Brasil, que tem colégio hoje, que trabalham em Floriano, trabalham no interior da Bahia, Santo Antônio do Descoberto, trabalham em Salvador, trabalham também no Peru, em Cuba e vários outros lugares, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Então, ele funda essa congregação junto com a Madre Etchepare, Lúcia Etchepare, que é uma argentina, onde tem uma visão profunda de trabalhar essa carência, como você falou, de informações, o analfabetismo reinante naquele contexto ali do Piauí,
não só ali em várias partes do Brasil, mas sobretudo ali, Ceará, Maranhão, né, o Piauí. Então, em São Raimundo Nonato vai ter o Colégio das Irmãs, em 1938, e, portanto, que colégio tem o nome de Dom Inocêncio. Ele tem essa grande preocupação e também quer formar um clero autóctono, ou seja, ele queria que tivesse padres que fossem provenientes da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia e das outras cidades que faziam parte, não só de Bom Jesus do Gurgueia, de outras cidades ali da região de Corrente, Cristiano Castro, Monte Alegre, Canto do Buriti, São João do Piauí, também São Raimundo Nonato, sobretudo, e mais tarde vai ter uma cidade com seu nome. Hoje tem uma cidade que chama Dom Inocêncio, tá? Com quase 6 mil habitantes. Tem presídio com o seu nome, tem escolas com o seu nome, tem ruas com o seu nome, tem pessoas com o seu nome, seja para homem, inocência, ou inocência para mulher. Então, um homem que ficou marcado na vida do povo, espiritualmente, e certamente é um dos pioneiros de uma educação realmente libertadora, de um alto nível, para esse povo do sul do Piauí, e até mesmo ali em direção já ao centro, né? Então ele tem essa preocupação, porque ele ficou ali quase 3 décadas. Então ele procura com as irmãs, que fundou as irmãs, trabalha na educação, ele também tem uma presença, formação no seminário, educação do povo, entendeu? Educação do povo, que não era aquele contexto que nós vemos hoje, onde tem o WhatsApp, tem computador, tem a rádio, a televisão, tudo hoje é muito rápido, instantâneo. Aquele contexto não era assim, era diferente. O cinema, o teatro e tudo mais, isso. E não era esse contexto que se vivia, era um contexto bastante precário com relação a essa realidade. Estava se desenvolvendo por ali. Contexto século dos anos 30, difíceis. Depois, anos pós-guerra também, queira ou não queira, afeta um pouco aí também, nos anos 50 até o seu falecimento em 1958. Portanto, ele foi, e com os frades mercedários trabalhando também na paróquia e no colégio, aí em São Raimundo Nonato, no Piauí. Sim. E para quem está acompanhando a entrevista, não ouviu errado, não. Tem nome de presídio, tem presídio com o nome de Dom Inocêncio, e isso é um fato também muito interessante. E por que homenagear alguém com o nome de um presídio, né? Porque ele visitava com constância aquelas pessoas presas, não é? Buscava ali dar uma orientação, um sentido de que a vida pode também passar por uma conversão, que não precisava se encerrar ali, né? Naquele contexto, naquela derrota, digamos assim, que é você cometer um crime, ser preso. Então, também por isso, não é à toa que o presídio tem o nome dele, é porque justamente ele se fazia muito presente lá na vida daquelas pessoas que estavam lá, também mostrando, também nesse sentido que o senhor falou, do próprio carisma, do próprio trabalho dos mercedários, de também libertar os cativos, também em outros aspectos, em outros sentidos, quanta liberdade a vida de uma pessoa precisa, não é? A liberdade do pecado, a liberdade da violência, a liberdade das drogas, dos crimes, enfim, tantas coisas além daquela liberdade clássica, como o senhor falou, não é? Foram muitos momentos em que a ordem se colocou à disposição e se coloca, nesse trabalho das pessoas escravizadas, não é? Seguindo nessa história, nessa interessante, bonita história, o nome, da cidade São Raimundo Nonato não é à toa, não é? Porque os padres mercedários chegam em missão um pouco antes, ainda na década ali de 20, chegam àquela região, não é? Fazem um trabalho inicial naquela região para depois, na década de 30, chegar Dom Inocêncio, e aí por isso o nome da cidade, né? E São Raimundo Nonato também é muito importante, seja para a ordem dos mercedários, seja para a vida de Dom Inocêncio, porque era um grande devoto, né? Poderíamos fazer um paralelo da vida dos dois, não é? Como era a vida de São Raimundo Nonato, como ela pode
encontrar um paralelo na vida de Dom Inocêncio. Fábio, pessoalmente eu gostei muito dessa questão e muito oportuna, porque estamos falando de um santo do século XIII, São Raimundo Nonato, quer dizer, um santo que ele nasce, mas a mãe dele vai a óbito, por isso diz não nascido, né? São Raimundo Nonato, e tem grande devoção aí no Nordeste brasileiro com esse nome. Nós temos um frade, por exemplo, que se chama Raimundo Nonato, é um frei mercedário, e claro, porque essa devoção foi levada pelos mercedários, seja da Espanha, ou do Peru, ou do Equador, aí quando chegamos no Brasil, por volta acho que de 1638, 1640. Chegamos muito tarde, chegamos mais tarde que as outras ordens tradicionais no Brasil. Então, a devoção aí de São Raimundo Nonato foi se estendendo, né, como de outros, como São Geraldo, Magela, São Raimundo Nonato, Santo Antônio, etc. O São Raimundo Nonato é um santo, Fábio, do século XIII, tá certo? Um dos primeiros companheiros de São Pedro Nolasco. Então, São Raimundo Nonato, no contexto espanhol, ele também grande redentor, homem dedicado a Deus da Eucaristia, da oração, da entrega. Eu acho que isso tem muito em comum com Dom Inocêncio. E São Raimundo Nonato também foi nomeado cardeal por o Papa Gregório IX, por volta do ano 1338, 1340, né, no pontificado de Gregório IX. E, claro, São Raimundo Nonato vai morrer martirizado, com um cadeado na sua língua. Ele estava impedido de falar, de se pronunciar, de anunciar e evangelizar, falando o nome de Jesus e toda uma outra pregação. E, naquele contexto ali, ele é um mártir. Dom Inocêncio não foi mártir. Nós estamos, a vida dele vai pelas virtudes, né? Vida, virtudes e fama de santidade, vai para a vida das virtudes. Ele viveu de grau certamente heróico, num nível extraordinário, isso sim, na simplicidade, no cotidiano, mas ele viveu. Então, a entrega de Dom Inocêncio, nesse contexto do século passado, de uma realidade bem pobre materialmente, e bastante desafiadora para a evangelização, falta de sacerdotes, falta ali do necessário para poder subsistir, né, como igreja local, que estava construindo essa igreja local, era uma prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, na qual São Raimundo Nonato faz parte dessa prelazia, e esse carinho grande com São Raimundo Nonato, porque ali ainda estavam as dificuldades maiores do que ainda o Bom Jesus do Gurgueia. Então, eu acredito que esse paralelo, ele é um santo do século, ainda é servo de Deus, naturalmente, pleiteamos agora a venerabilidade. Ele é um homem do século passado, que viveu quase 3 décadas aí, entrega total em regiões que muitos dos missionários, muitos não, poucos renunciaram à continuidade do trabalho aí, nessa região, muito desafiadora. Era diferente trabalhar no estado de São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, do que trabalhar no Piauí, nesse contexto. Do século passado, na década de 30, 40 e 50. Então ele vai como essa figura que certamente tem uma grande devoção por esse nosso irmão do passado, 800 anos atrás, São Raimundo Nonato, que leva a cidade hoje, tem quase 45, quase 50 mil habitantes, né? São Raimundo Nonato, diocese, que nasce depois da prelazia de Bom Jesus do Gurgueia. Então ali ele vive nesse contexto, dando testemunho, e com certeza um testemunho redentor também nos vários âmbitos da sociedade, como São Raimundo deu no contexto de martírio do século XIII, Dom Inocêncio, naturalmente, no século XX, no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, e ele faz um grande trabalho de evangelização por meio daquilo que nós chamávamos de desobrigas naquele contexto ali. Sim. E o trabalho é muito desgastante também, é verdade, não é? Porque para tanta coisa assim ser produzida, né? Tanta coisa assim ser levantada do nada, né? De tantas dificuldades, é também muito desgastante. E isso desgasta muito a vida de Dom Inocêncio. Inclusive, já no final da vida, ele precisa até
de alguém que o auxilie, né, na governança da prelazia. E vai falecer ali em 1958, já com 83 anos, já bem desgastado, né? Ainda que seja uma idade avançada, até para os dias de hoje, não é? Mas ele já vive os últimos anos da vida bem, de uma forma assim bem com muitas dores, né? Com muitas dificuldades, porque ali está se desenvolvendo também um câncer no fígado, né? Que vai o vitimar. Mas não só a vida dele também foi uma vida cheia de virtudes, não é? Com essa fama de santidade já reconhecida em vida, como também o falecimento dele foi um fato muito marcante na vida do povo. E aí, uma surpresa também, digamos assim, para quem olha a história de fora, que não é só marcante na vida do povo do Piauí, é marcante também na vida de outros estados, de outras regiões do Nordeste brasileiro, né? Porque pelo contexto ele acaba falecendo na Bahia, né? Até por conta da estrutura, não é? E é sepultado ali, mas não é sepultado, não é velado somente ali, não é? Então, como são esses vários, digamos assim, velórios, não é, que ele passou, porque todo mundo queria se despedir dele, talvez ali até já fazer algum pedido a ele, não é, que intercedesse a Deus por tantas situações. Então, como é esse final de vida dele e essa particularidade de ter um funeral tão estendido, né, principalmente para aquele contexto da época, né? Olha, esse funeral que nós temos notícia por meio da história, daquilo que ficou registrado também nas comunidades, na história da nossa ordem, ou seja, na história local ali de Salvador, da Espanha, São Raimundo Nonato, ele falece, então, em 1958, no dia 9 de março, que estará para fazer agora aniversário, nesse mês de março. Dom Inocêncio, ele recebe aquilo que ele deu em vida. Ou seja, ele colhe aquilo que ele plantou em vida. Grandes solenidades, grandes homenagens ali são feitos, no contexto ali da Igreja de Salvador, quando ele falece, né, começa ali já as suas exéquias, momento de funeral, o senhor cardeal daquele contexto ali, celebra a Santa Missa, o pontifical, naturalmente, né, do seu falecimento. E a propósito, com relação ao pontifical, tanto no Piauí, como passava pela Espanha ou em Salvador, algum momento, no lugar que ele ia, porém, mesmo ele vivendo em cidade pequena, numa prelazia pequena, ele fazia um pontifical, quando era possível, com grande dedicação e devoção, por exemplo, celebrando a Santa Missa, seja numa solenidade, né, ou de uma festa, e ele naturalmente recebe tudo isso aí, que ele acabou plantando em vida. Começa-se o funeral ali em Salvador, se estende, passa também ali por Petrolina, Remanso, né, ali em Petrolina, Pernambuco, Remanso ou melhor, Juazeiro ali, que é Bahia, Petrolina, Pernambuco, depois vai em direção de Remanso, na Bahia, depois chega em São Raimundo Nonato, onde ele é velado e é sepultado no dia 14 de março de 1958, onde teve a participação de muitas pessoas, ou seja, uma grande multidão ali na praça, ali naquela igreja de São Raimundo Nonato, que hoje é catedral, e ele foi sepultado ali. Tem as fotos, uma grande multidão aglomerada para esperá-lo. Sobretudo, as pessoas estavam muito comovidas, emocionadas. Era uma grande perda. É uma perda realmente de uma grande liderança religiosa. Era alguém que significava muito para eles, do ponto de vista social, econômico, religioso, etc. Era uma grande figura. E ele foi sepultado ali na Catedral de São Raimundo Nonato, hoje catedral, naquele contexto ali, e que ele ficou praticamente para baixo ali do presbitério, na escadinha, onde as pessoas recebiam quase que no arco do cruzeiro da catedral, assim,
onde as pessoas recebiam a comunhão, recebiam a comunhão pisando em cima da lápide onde ele estava sepultado. E que foi somente em 2017, no começo de fevereiro, que nós fizemos o reconhecimento dos restos mortais, onde foi retirado o seu corpo e trabalhado para a conservação e lacrado, né, ali num sepulcro de granito. Foi dentro do sepulcro de granito tem uma caixa de madeira, dentro da caixa de madeira tem a de acrílico, toda sigilada, porque para a conservação do seu corpo, ele estava sepultado ali, o servo de Deus do Inocêncio. Então foi um momento de grande comoção, as pessoas estavam muito sensíveis com essa perda, e elas queriam ter notícias, e ele faleceu, como você disse, 83, 84 anos, uma idade certamente avançada naquele contexto da década de 50, do século passado, né? Então, depois de sofrer aí muito no Hospital Espanhol lá em Salvador, com câncer, e chegado a óbito, e sendo levado para ele queria ser sepultado em São Raimundo Nonato, né? Então foi um grande momento que as pessoas estavam comovidas, a multidão tomou conta, e existem pessoas vivas ainda que eram crianças naquela época, porque isso aconteceu praticamente, como se diz, há 66 anos atrás, não faz muito tempo. Tem pessoas com 85, 90 anos que estão vivas e lembram desse momento, Fábio. Sim, de fato, é uma vida, é uma presença muito marcante, inclusive nos dias de hoje, como o senhor disse, com tantas homenagens, não é? Então, a fama de santidade que ele já tinha em vida, não é? Permaneceu no momento do falecimento e continuou até os dias de hoje, né? Quase 70 anos depois que ele faleceu, ainda estamos aqui e estamos cada vez mais perto da venerabilidade, não é? E com a graça de Deus, da beatificação e da canonização, né? Agora, conhecendo então essa vida, não é, tão dedicada, tão humilde, não é, tão marcante na vida do povo piauiense, nordestino, brasileiro, não é? Que nós podemos aprender, que exemplos nós podemos ter na vida de santidade de Dom Inocêncio para nossa vida de santidade, né? Para nossa caminhada a qual todos nós batizados somos chamados a viver essa vida de santidade. Não dos altares necessariamente, mas do cotidiano, não é? Então, que nós podemos aprender através da vida de Dom Inocêncio? Olha, com certeza, Fábio, podemos aprender muitas coisas. Eu vejo no contexto que nós estamos vivendo hoje, no ano 2024, século 21, com aí chegamos a um alto nível tecnológico, sobretudo os meios de comunicação social, e eu acho que tem uns grandes desafios de vencermos o personalismo, ou seja, esse mundo voltado de que onde cada vez mais, de certa forma, um certo egoísmo de ser o centro de atenções em tudo. Não digo naquele contexto onde você faz o seu aniversário num dia comemorado, né? Mas às vezes a pessoa ela quer comemorar todos os momentos. Então temos que fazer muito atenção para isso, porque ele era um homem da entrega, do anonimato, da humildade, que, né, era uma pessoa altruísta também, sempre pensando no outro, e ele aparecia só com a sua presença, muito solene, muito simples, no Piauí, sempre de batina episcopal e tudo mais, mas estava no meio do povo, e o povo gostava, o povo gosta de ver essas coisas, porque o povo vê está com o seu pastor. E eu acredito que, não obstante a tudo isso, a sua solenidade, ele era uma pessoa simples, mas em algum momento assim pomposo porque era um bispo estamos falando dos anos 30, 40, né, quando ele viveu no Piauí. Então um bispo é uma grande figura, e as pessoas não se sentiam menores que ele, muito pelo contrário, se sentiam bem acolhidas. Ele tinha uma palavra para cada criança, uma bala, uma palavra, uma bênção, beijava o anel dele, um anel muito solene também, e ele, não obstante isso aí, era uma pessoa muito pobre, despojada,
que nos ajuda, que nós, para fazermos um caminho de santidade, onde nós temos quase tudo na mão, seja, sobretudo materialmente falando, eu acho que ele nos ensina a sermos pessoas normais, entende? Pessoas, exercitar a humildade, exercitar a alteridade de dar atenção para as outras pessoas, exercitar de vencer a soberba, de vencer o orgulho, a ganância, essas coisas. Porque ele entregou tudo que ele tinha, era a vida dele. Ele era um homem pobre, não morreu com bens, nada, tudo ficou para a igreja. Né? Pouca coisa que ele deixou, mas ele exercia a função, o exercício do munus episcopal. Então essa era a autoridade que ele tinha, né? Então ele nos deixa esse legado. Nós temos que, lendo a vida dos santos, lendo a vida dele, que um dia chegará certamente à santidade, se assim Deus o quiser, vemos que ele fez o caminho, nos dá direções de virtudes ou de um comportamento que nós temos que nos espelhar, buscarmos, com certeza. Vencer também, de uma certa forma, uma realidade materialista que nós estamos vendo da sociedade hoje. Você entende? Um momento da imagem que conta, né? Como eu dizia, do personalismo, da imagem, do status quo. Então, tudo isso, o Inocêncio, ele tem um status quo, ele vive num contexto, mas ele vive num contexto no qual ele tem uma estrutura emocional, psicológica e espiritual, sobretudo, para estar vivendo, e nos ensina muito. Então, ele é essa figura que acaba nos ajudando a vencer todas essas realidades que nós encontramos hoje nesse mundo da pós-modernidade. Sim. Sim, de fato, uma história muito marcante, muito bonita e da qual a gente pode aprender muito, como o senhor disse, né? Mas que também, para que essa causa possa ir adiante, nós precisamos que as pessoas cada vez mais conheçam Dom Inocêncio, mas que também precisamos também de muita oração, porque não é nada fácil, não é? Tá nesse dia a dia, nesse esforço, né? Agora já está bem adiantado essa questão da venerabilidade, não é? Quem sabe em tempos próximos tenhamos essa grande alegria para a vida da igreja, para a vida do Brasil, para a vida do povo piauiense, para a vida também da ordem, não é? Mas precisamos de muita oração, não é? Porque em muitos pontos da causa é sempre pela vontade de Deus que as coisas acontecem, Deus sabe qual o momento certo para cada coisa. Então, peço que o Senhor conduza a oração pela beatificação e canonização de Dom Inocêncio, para que também a gente possa aí, em tempos breves, vê-lo nos altares, não é? Poder celebrá-lo, poder, de fato, ter ele reconhecido como beato e depois como um santo da nossa igreja. Peço que o senhor conduza, por favor, Frei. Agradeço a possibilidade de estar falando um pouquinho da vida de Dom Inocêncio. Então, esse processo chegou em Roma, foi entregue no dia 16 de fevereiro de 2024. A abertura será na próxima semana, solene, no Dicastério das Causas dos Santos, com a presença do padre geral, outros padres também, um padre também do Piauí, para representar assim, a terra onde ele foi missionário, para abertura, para, enfim, eles futuramente nos darem o decreto de validade jurídica nos próximos 7, 8 meses, de maneira que nos próximos anos será feita a posício, e passará pelos historiadores, teólogos, cardeais e bispos, chegando ao Papa. Poucos anos, vamos, com a graça de Deus, chegarmos à venerabilidade. Será isso mais ou menos o caminho. Então, vamos fazer a oração pela beatificação e canonização do servo de Deus Inocêncio Lopes Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de misericórdia, concedestes o vosso servo Dom Inocêncio a graça de dedicar-se com santo zelo às obras das missões, imitando-vos com sua vida de entrega aos mais necessitados, de amor incondicional à Igreja e à Santíssima Virgem Maria. Dai-me a graça de imitar sua caridade e completo abandono de si mesmo, colaborando na construção do vosso reino.
Peço-vos, por sua intercessão, a graça de que necessito. E se for para a vossa glória e o bem da Igreja, suplico-vos que ele seja elevado às honras dos altares. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. São Pedro Nolasco, rogai por nós. Todos os santos da Igreja, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei Reginaldo, muitíssimo obrigado por toda a disponibilidade, por nos conceder gentilmente essa entrevista, não é? Ainda na correria de tantos trabalhos, né, como o senhor disse no início. Muito obrigado, e que nós possamos cada vez mais levar o nome de Dom Inocêncio, como foi falado aqui, né, um dos mais importantes bispos que nós tivemos no Brasil, né, por todo esse contexto apresentado. Então, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Fábio Rodrigues, e quem sabe, em outra oportunidade, estaremos também falando de outros pontos, dando continuidade a essa história dos santos, e que vocês possam estar também fazendo outras entrevistas de outros candidatos à santidades aí das nossas terras brasileiras. E a você que acompanha essa entrevista, muito obrigado por acompanhar, compartilhe, curta, e até a próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau. Bispo, fiel lutador, um rebanho coeso ao teu lado, vem mostrar que te ama, ó pastor. Um rebanho coeso ao teu lado, vem mostrar